Microempresários do setor de transporte fretado fizeram um protesto na manhã desta quarta-feira. O protesto reuniu microempresários de transporte fretado em frente ao Estádio Mineirão. Ônibus foram estacionados no entorno, alguns deles com faixas que indicam os pontos de insatisfação da categoria. Os microempresários do setor de transporte fretado estão insatisfeitos com uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres que entrou em vigor neste mês. Os pontos mais polêmicos são os limites de idade dos ônibus e de quilometragem fora do estado. 85% das microempresas, das empresas de ônibus de fretamento no Brasil, são microempresas, são empresas familiares com 3, no máximo 5 veículos. E a maioria gira em torno entre 10 e 20 anos. Então, a prevalecer esse limite de idade, estaremos sim com data e hora marcada para fechar as nossas portas. A gente quer mostrar para o governo, de um modo geral, é que não é o limite de quilometragem que vai fazer uma van ser boa ou ruim, ter condições ou não de fazer essa viagem. Mário é o proprietário de uma empresa de Vespasiano, na região metropolitana, e atua no setor há 10 anos. Para o empresário, que emprega 10 trabalhadores, as mudanças podem inviabilizar o negócio. Então eu acho que o governo deveria sentar e trazer essa fatia de micro e pequenos empresários que transportam o turismo, né, que é uma fatia que não é tão interessante para o empresário de grande porte, mas sim de pequeno porte, é uma fatia que hoje é uma saída no mercado onde a economia nossa está passando por situação difícil. E não fazer o que está fazendo. O ato foi acompanhado de perto pela polícia. Não houve o bloqueio de vias. Em nota, a NTT informou que a resolução autoriza o fretamento de micro-ônibus e vans para o transporte de passageiros em viagens de até 540 quilômetros, o que antes não era permitido que esses tipos de veículos fizessem. E garante que a norma feita com a participação popular significa um avanço para o mercado. Centenas de carroceiros se reuniram nesta manhã na Avenida Dom Pedro II no protesto contra a extinção da atividade aqui em BH. 200 carroças estacionadas na Rua Goiás, em frente ao prédio da Prefeitura de Belo Horizonte. A manifestação reuniu, segundo a coordenação do movimento, 600 trabalhadores. Alguns revoltados com a possibilidade de serem proibidos de usar animais no serviço de coleta de entulho. Liberar os animais para a gente trabalhar, eles querem prender os animais e dar moto. Então, como eu não tive um estudo, toda a vida trabalhando no nome de animal, então quer que tire a carteira para tirar a moto. Eu, como não tenho estudo, como é que eu vou viver? Maurílio veio do Tirol, na região do Barreiro, com os filhos. É com o dinheiro que ganha com a carroça que ele sustenta toda a família. Trabalha a carroça, tirando entulho, material para os outros. Precisar, faz, né, na carroça. A coordenação do movimento foi recebida por representantes da prefeitura e ficou satisfeita com o resultado da reunião. Eles demonstrou que não quer acabar com os carroceiros, né? E eles aceitando essa demanda nossa, é isso que nós estamos querendo. A partir de hoje, Belo Horizonte recebe a 9ª edição da Feira de Agricultura Familiar de Minas. Considerada referência para a geração de negócios no setor, a AgriMinas conta com 130 estandes de produtos alimentícios e peças de artesanato sustentável. Entre os produtos da culinária mineira estão os tradicionais doces, o queijo e a cachaça. A feira conta também com shows de artistas da região, além de palestras e cursos para capacitação de agricultores. A AgriMinas está na Serraria Souza Pinto, no centro da capital, com ingressos custando até R$ 6. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, lançou hoje na Assembleia Legislativa o Plano Safra da Agricultura Familiar de Minas. O plenário da Assembleia ficou lotado. Agricultores e membros do movimento do Sem Terra acompanharam o lançamento do primeiro Plano Safra do Estado. O programa, diferente do aplicado pelo governo federal, vai além da liberação de crédito. O objetivo é apresentar uma série de ações a serem entregues ao longo de 2015 e 2016, como lançamentos de editais para compra de maquinário ou entregas de títulos de posse de terra. É um jeito da gente começar a resolver os problemas antes deles se transformarem em sentenças de reintegração de posse, que depois exige um trabalho grande para a gente resolver. Durante a solenidade, o ministro Patrus Ananias anunciou também investimentos de mais de 4 bilhões de reais na agricultura familiar através do governo federal. A previsão é que mais de 200 mil contratos sejam efetuados.
O crédito rural repassado para Minas este ano é 57% maior do que o contratado na safra passada, que foi de quase 3 bilhões de reais. O secretário do Ministério do Desenvolvimento Agrário garantiu juros mais baixos para o produtor rural. Nós temos esse volume de recursos, que nós nos referimos aqui dos 4 bilhões e 400 para Minas Gerais, para os agricultores familiares, os empreendimentos da agricultura familiar, as cooperativas poderem acessar esse recurso na rede de bancos. É um financiamento a taxas de juros altamente subsidiadas. Patrus ainda defendeu o assentamento de pelo menos 7 mil famílias até o fim do ano no estado. Não é uma promessa, porque não depende só de mim, não depende só do Ministério, nem só do governo federal. Por isso nós estamos buscando ações integradas, parcerias com os governos estaduais, com os governos municipais. O lançamento do Plano Safra Estadual também foi marcado pelo manifesto dos fiscais do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, que reivindicam aumento nas gratificações da categoria. E a nossa principal reivindicação é o reajuste de uma gratificação para os servidores do IMA, da mesma forma que já foi concedido para os servidores do meio ambiente em abril. Essa questão de aumento tem que passar pela Assembleia, mas um acordo firmado pela COF, cuja a Associação de Servidores acima e o sindicato são contrários à greve, sinceramente eu não sei o que está acontecendo. Nosso editor de política já está aqui no estúdio. Boa noite, Carlos Lindenberg. A agricultura familiar tem uma força muito grande no país, né? Boa noite, Monique. Sem dúvida alguma. Olha, 70% dos alimentos que vão às mesas dos brasileiros vêm da agricultura familiar. Você vê que é uma produção, chega a ser estratégica. O grande negócio é também uma coisa fantástica, né? Mas é mais voltado, principalmente o café, soja, essas coisas, mais para o mercado externo. Agora, o que sustenta, de fato, a mesa do brasileiro é a agricultura familiar. Daí esse volume de dinheiro que está sendo aplicado esse ano de quase 29 bilhões de reais no país inteiro e 4 bilhões de qualquer coisa só aqui em Minas Gerais. E no lançamento a gente observou que o governador esteve com o Patrus Ananias, né? Qual a leitura política que se faz desse encontro? Olha, é mais uma coisa simbólica, porque o Fernando Pimentel, o governador Fernando Pimentel e o ministro Patrus Ananias já foram muito próximos. O Pimentel foi secretário da Fazenda de Patrus Ananias quando prefeito. Depois eles se afastaram, embora no mesmo partido, e depois, agora, ultimamente, voltaram a se reencontrar. De maneira que isso mostra um certo simbolismo. O governador estando lá hoje na Assembleia, não deixou de prestigiar o ministro. E o Patrus, embora não admita, é um nome que o PT tem também para a Prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem, Monique. Agora, por falar em Assembleia, os deputados estão querendo um novo regimento, né? Qual novidade pode trazer isso? É um novo regimento, vai dar maior agilidade às questões lá da Assembleia. Agora, tem duas questões, no mínimo, polêmicas que estão sendo apresentadas. Aliás, do deputado Sargento Rodrigues. Ele propõe, primeiro, que a Polícia Legislativa ande armada. Segundo, cortar o ponto do deputado que não votar ou que faltar à reunião. São dois pontos polêmicos, sobretudo esse segundo ponto. Ele já fez isso, fez um pronunciamento no início do recesso, quase na chegada do final do recesso, e agora ele está fazendo na prática o que ele falou na entrevista que ele deu lá, denunciando deputados faltosos. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite, Monique. Boa noite. A seguir, criança morre em incêndio na Grande BH e ainda futebol com a expectativa para as estreias de logo mais. Daqui a pouquinho eu volto já, agora são 7h08.